Quando a criança se sente reconhecida, ela se sente importante, ela se sente pertencente ao lugar, né? Que isso ali na adolescência ela é muito importante. Por quê? Porque o adolescente ele vai viver muito essa situação de ser reconhecido de novo. Ele não vai mais solicitar tanto o pai e a mãe para esse reconhecimento, porque ele já teve ou ele não teve, vamos dizer assim. Agora ele vai precisar e ele vai procurar isso nos grupos. E é nos grupos, pelos grupos, que ele vai se sentir ou não reconhecido. Olá, eu sou Juliana Rossetti, eu ajudo pais e professores a se tornarem educadores de alta performance através da análise transacional. Hoje eu vou falar sobre reconhecimento. O que é o reconhecimento? Quando eu olho para uma outra pessoa e reconheço ele como um indivíduo, como uma pessoa, como um indivíduo único, né? Um reconhecimento. Quando eu dou a atenção necessária, quando eu olho e reconheço o outro como uma pessoa. Então, quando nós todos temos necessidade de carícias, que é a necessidade de reconhecimento, todos nós. Então, como que a gente pode trazer isso no âmbito familiar e no âmbito escolar? Como é que isso funciona nesse contexto? Então, eu, mãe, reconheço o meu filho enquanto um indivíduo, enquanto um ser humano, diferente de mim. Então, eu reconheço que ele tem características, qualidades, defeitos. É um indivíduo, ele é único. Isso é um reconhecimento. Então, quando eu consigo, quando eu posso e faço isso desde sempre, desde o nascimento desse filho, eu mantenho, estabeleço com ele um contato e um vínculo extremamente saudável. Que eu falei, é vital como se fosse o alimento que a gente precisa ter todos os dias para o nosso corpo físico. Então a gente também precisa cuidar da nossa cabeça, da nossa mente. Ela necessita mesmo de cuidados. E o reconhecimento é uma carícia essencial, fundamental. Ela é primária, ela é básica, né? Se a gente não tem isso desde o nosso nascimento, a gente vai entrando em deterioração, né? A gente vai se deteriorando mentalmente e fisicamente. Então a gente realmente necessita disso. A mãe reconhecendo o filho desde sempre, desde que ele nasce, então o reconhecimento, reconhecer que tem um bebê, pegar no colo, contato físico, os reconhecimentos ou as fomes que de alguma forma ele também falou, é, é, é de contato físico, é verbal. Então, quando eu reconheço, olho para uma pessoa e falo com ela, um cumprimento que seja, olá, tudo bem? Eu estou reconhecendo essa outra pessoa. Isso por si só já é uma carícia, já é um reconhecimento, uma unidade de reconhecimento. Então, são por gestos simples que a gente reconhece a outra pessoa. E se a gente tem isso desde sempre, a gente se sente reconhecido. Então, quando um bebê é pego no colo, acariciado, tocado, amado, ele é reconhecido tanto fisicamente como uma pessoa, um ser humano, quanto emocionalmente, quanto mentalmente, né? Porque ele é estimulado, ele é tocado, ele é acarinhado. Então tem um ambiente favorável para aquela criança. Então ele cresce num ambiente saudável e se desenvolve nesse ambiente e com certeza vai levar essa semente aí que vai florescer mais tarde na vida adulta, vai florescer de uma maneira bacana, saudável. Então, olha a importância, né? Como as carícias, como a carícia, a unidade de reconhecimento, ela é importante, ela é fundamental para a nossa sobrevivência, desde pequenininho. Então, como é que a gente pode levar isso para o âmbito familiar e o âmbito escolar? A gente tem necessidade de estímulos, porque a nossa mente, quando ela entra, se caso ela entre numa situação de monotonia, isso é prejudicial para a gente, porque é como se as luzes fossem apagando de algum lugar e esse lugar fosse ficando escuro.
então eu não consigo enxergar muito, e aí fica escuro e é como se esse lugar desaparecesse, ou dentro da nossa cabeça, do nosso cérebro, a gente precisa de estímulos para que o nosso. É como se a gente pudesse ativar isso diariamente, o nosso cérebro, e falar para ele: ó, o cérebro está vivo e está funcionando, né? Que isso se chama sistema de despertar. Então, se a gente entra numa monotonia, esse sistema de despertar ele vai ficando enfraquecido até ele não funcionar mais. Então, isso traz para um adoecimento e aparecimento de algumas doenças, a depressão está instalada aí, e isso é muito ruim para qualquer pessoa. Então a gente precisa de estímulos, isso precisa ser diário, a gente precisa se estimular, a gente precisa estimular os nossos filhos, que quando são crianças são dependentes de nós, para que a gente tenha, a gente possibilite para eles esse funcionamento produtivo, né? Esse desenvolvimento funcional, vamos dizer assim. E assim a gente estabelece um vínculo estreito, um vínculo forte, porque isso já existe, né? Isso já existe aí desde da gravidez, mas a gente vai estimulando, isso vai se fortificando na relação com pais e filhos. Então, esse ambiente favorece essa criança se sentir reconhecida. Quando a criança se sente reconhecida, ela se sente importante, ela se sente pertencente ao lugar, né? Que isso ali na adolescência ela é muito importante. Por quê? Porque o adolescente ele vai viver muito essa situação de ser reconhecido de novo. Ele não vai mais solicitar tanto o pai e a mãe para esse reconhecimento, porque ele já teve ou ele não teve, vamos dizer assim. Agora ele vai precisar e ele vai procurar isso nos grupos. E é nos grupos, pelos grupos, que ele vai se sentir ou não reconhecido. E aí vai ser muito importante esse momento da adolescência, porque se ele é aceito no grupo, ele é reconhecido como uma pessoa importante. E daí ele cria laços, cria vínculos e assim segue. E é por isso que o adolescente tem muito mais, vamos dizer, afinidade, se sente mais íntimo, mais tranquilo para falar nos grupos, para trocar com os amigos, dividir mais a vida com os amigos do que agora com os pais dentro de casa. Não que eles não possam fazer, fazem, mas agora ele vai dividir mais essa atenção com os amigos, que até então não acontecia na infância. E é isso extremamente saudável e importante da gente entender enquanto pai. Então esse reconhecimento ele vai aparecer aí de novo, né? O adolescente ele vai precisar desse grupo para ser reconhecido. Então estimular isso dentro de casa vai favorecer que ele busque isso nos grupos e que ele seja reconhecido nesses grupos, até porque se isso não acontece, ele pode buscar outros grupos para ele poder se identificar, né? Ou saber lidar com a questão da não aceitação melhor do que se fosse o contrário. Quanto mais a gente estimula esse filho, ele vai aprender também a se estimular, né? E a importância de ser reconhecido é desde sempre, para que ele possa se sentir assim nos grupos, né? De também ser reconhecido para fazer parte, para pertencer. Isso para adolescente é muito importante. E aí, pegando esse viés aí, essa carona, na escola não vai ser diferente, porque dentro da escola ele também vai para os grupos. Ele vai se afinar, né? Ele vai procurar os grupos que ele tem afinidade e vai aí querer e pode ter realmente o reconhecimento e vai fazer parte desse grupo. Se isso não acontece, é muito importante a gente ficar atento, porque às vezes esse adolescente pode estar afastado, pode estar isolado, dentro até da sala de aula, e é importante que o professor tenha esse olhar de o que está acontecendo, né? Porque quando tem um aluno que tá isolado, está mais quieto, isso pode ser um sinal de que alguma coisa aí que tem a ver com esse significado que eu estou falando do reconhecimento não tem acontecido, né? E isso é muito importante, porque se o reconhecimento a gente entende que é importante desde que a gente nasce, se não aconteceu isso para essa criança que virou adolescente, na adolescência ele não vai ter nem tem como saber, ter consciência de que aquilo foi muito enfraquecido, ou foi muito fraco o reconhecimento que ele precisou ter.
Então, a gente, enquanto professor, se a gente pode olhar, ter esse olhar além de que o aluno está mais isolado, o aluno está quieto, ele não faz parte de grupo nenhum, né? Às vezes pelas notas que ficam baixas ou sempre tão baixas, isso pode ser sinais para a gente ficar ligado e ter esse olhar mais cuidadoso para esse adolescente, caso ele precise, ok? Então, levando em consideração que o reconhecimento é tão importante para a nossa saúde mental e física como o alimento que a gente precisa ter todos os dias, eu vou contar agora para vocês uma experiência que um biólogo norte-americano na década de 60 fez, ele chamava Levine, ele fez com os filhotinhos de rato. E aí o resultado desse experimento é bastante curioso e eu quero que você fique comigo até o final para a gente falar mais sobre isso. Então vamos lá. Ele pegou esses ratinhos filhotinhos e dividiu em 3 grupos: grupo A, grupo B e grupo C. O grupo A ele colocou numa gaiola e ele dava descarga elétrica nesses ratinhos. No grupo B, ele pegava esses ratinhos dessa gaiola, de uma gaiola, e manuseava e colocava em outra gaiola. E no grupo C, ele não fazia absolutamente nada, mas tinha água e comida para os ratinhos na gaiola. Ele ignorou esses ratinhos do grupo C. E durante 3 meses ele fez esse mesmo procedimento diferentes nessas 3 gaiolas, nesses 3 grupos. Aí, após 3 meses, ele juntou todas essas gaiolas numa gaiola só e observou o comportamento desses ratinhos. Então, o grupo A, que recebia descarga elétrica, ele, assim que foi colocado na gaiola com os outros ratinhos, eles ficaram um pouco inquietos, ficaram amontoados, mas daqui a pouco foram ali e exploraram o ambiente e acharam comida. Os ratinhos do grupo B, que eram manuseados pelo experimentador, eles logo exploraram o ambiente e foram atrás de comida. E os ratinhos do grupo C, que foram ignorados pelo experimentador, eles ficaram amontoados, trêmulos e não exploraram o ambiente, não foram atrás de comida. Então, o que o experimentador concluiu? Que os estímulos dolorosos eram equivalentes aos estímulos delicados e o que prejudicava era a falta de estímulos. Então, o que a gente pode levar desse experimento para a nossa vida aqui, real, né? Para a nossa vida dentro de casa com os nossos filhos e para a nossa vida dentro da sala de aula? Claro que a gente sempre vai convidar e a gente vai motivar e estimular os pais e os professores a estimularem os filhos, os alunos, sempre para um lado positivo, sempre estímulos delicados, carinhosos, amorosos, né? Ao contrário do que o experimento mostrava, que estímulos também dolorosos tinham resultado, o que não tinha resultado era a falta de estímulo. Mas o que a gente quer mostrar com isso? Que quando a gente estimula uma pessoa, ela tem uma resposta. Quando a gente deixa de estimular, quando a gente ignora essa pessoa, ela adoece. Ela não tem vitalidade para responder a nada. Voltando lá no experimento dos ratinhos, o grupo que foi ignorado pelo experimentador, ele não explorou o ambiente. Eles ficaram amontoados e trêmulos. E não exploraram o ambiente e não foram atrás de comida. Então, provavelmente, eles morreram. Então, olha como é importante o reconhecimento, né? Quando o observador pegava os ratinhos na mão, manuseava os ratinhos, isso é um estímulo de contato, isso é um reconhecimento de contato. Então, pegava os ratinhos sentiam a mão do experimentador. Então, isso é um reconhecimento. Então, isso tem uma influência, tem uma alteração bioquímica no sistema nervoso da gente também, né? Então, isso tem um estímulo que provoca e além tem uma influência no desenvolvimento social, mental, né? Comportamental e também o processo bioquímico também é influenciado, é estimulado. Então, quando o observador pegava os ratinhos na mão, tinha um estímulo positivo ali. Tanto é que quando ele soltou os ratinhos na mesma gaiola com os outros, eles logo exploraram o ambiente e foram atrás de comida.
Então, quando a gente pode estimular um filho amorosamente, positivamente, a incentivá-lo a aprender, a fazer, quando cai, se machuca, mas melhora e continua a brincar, andar de bicicleta, e na escola, quando tirou nota baixa, pode estudar mais, enfim. Quando a gente tem uma motivação produtiva, funcional com o nosso filho, quando a gente estimula favoravelmente ele, a gente reconhece e a gente fornece, favorece para ele um bem-estar físico, emocional, mental, ok, positivo. E quando a gente faz o contrário, porque a gente entendeu nesse experimento que o reconhecimento negativo ele também tem um resultado, quer dizer, os ratinhos eles não morreram de fome como o do grupo C, porque eles tiveram um estímulo, vamos dizer, negativo, porque eles tinham um choque elétrico. Então, se a gente pega na nossa realidade, se eu bato no meu filho, se eu reconheço ele de uma maneira rude, dura, punitiva, agressiva, ele não vai morrer fisicamente e mentalmente, vamos dizer, mas ele vai ter muitas. Ele pode desenvolver muitas dificuldades, sequelas, né? E sim, surgimentos de adoecimentos mentais, a depressão pode estar instalada aí, uma ansiedade, né? Tantas outras coisas que podem surgir de uma maneira disfuncional, improdutiva para essa pessoa, né? Para esse indivíduo aí, principalmente na vida adulta. E aí a dificuldade de se ter autonomia, vai ter uma série de situações que vão ser mais difíceis dessa pessoa lidar. Porque teve um reconhecimento negativo, não morreu, mas tem uma sequela, tem cicatrizes que essa pessoa vai carregando. Então a gente pode e deve sempre estimular os nossos filhos, os nossos alunos de uma maneira positiva, de uma maneira acolhedora, de uma maneira amorosa. E aí, quando a gente não reconhece, quando a gente ignora, como aconteceu ali no grupo C dos ratinhos, quando o experimentador ignorou, não deu nenhum estímulo para esses ratinhos, eles, numa situação coletiva, com outros ratinhos na mesma gaiola, eles ficaram amontoados, um em cima do outro, trêmulos, com muito medo, e não exploraram e nem foram atrás de comida. Então, assim, trazendo aqui para a nossa realidade, quando a gente ignora, quando a gente não reconhece um filho, quando a gente passa desapercebido, quando a gente não dá atenção que ele precisa e que ele precisa mesmo e que demanda da gente, ele vai demonstrar e vai ter resultados como esses ratinhos aí. Eles podem ficar com medo, então desencadear um medo muito grande, uma insegurança muito grande, né? Até medo de perguntar alguma dúvida na sala de aula, medo de se expor, medo de falar, medo de se colocar. Quem é professor possivelmente teve ou tem alunos numa situação assim de... Tem a questão de ser tímido, mas tem a questão de ter medo, que é diferente. Então, impossibilita o aluno a falar, impossibilita o aluno a, às vezes, até entender melhor, porque quando eu tenho uma dúvida e eu não resolvo essa dúvida, eu não resolvo o meu problema, eu continuo com a minha dificuldade. Então, às vezes, muitos alunos têm dificuldade de falar sobre isso, de perguntar, de levantar a mão para fazer uma pergunta. Tem medo, passa além da timidez. Então, olha a importância do reconhecimento. Então, a gente, enquanto pai e professor, poder entender a importância do reconhecimento, ela é vital. Ela vai transformar um ambiente num ambiente acolhedor, amoroso e que vai estimular os nossos jovens a se colocarem, a falarem, a se exporem de uma maneira positiva, produtiva, funcional. A expor no sentido de falar, porque quando a gente fala, a gente se expõe, mas ok, isso é saudável, né? Então a gente pode sempre, e o convite é, vamos estimular sempre nesse viés, né? Nesse estímulo, proporcionar um contato com os nossos filhos, nossos alunos, nesse lugar, nesse ambiente favorável, que estimula adequadamente, saudavelmente, amorosamente. Então, isso dá certo.
Quando a gente faz isso, a gente propicia um ambiente saudável. Se a gente deixa de fazer ou se a gente não tem esse conhecimento, a gente pode, sem perceber, propiciar um ambiente que não seja tão favorável. Então, um ambiente dentro de casa, às vezes o filho está sem apetite, ele não come, ele é mais quieto, ele fica isolado. Então, a criança ou adolescente, ele começa a apresentar sinais que podem ser até por essa falta de estímulo que a gente às vezes nem sabe. Então, olha a importância de se conhecer, né? Então, também favorece a gente poder entender e a reconhecer, né? O quão importante isso é, porque não existe dor maior do que a gente não ser visto, a gente não ser reconhecido. A gente tem, de uma maneira geral, muito medo de passar desapercebido, de ser invisível. Né? Essa é a pior dor que a gente pode sofrer, sermos ignorados. Né? Então, essa dor de não ser reconhecido, ela é muito prejudicial à nossa saúde mental e à nossa saúde física. Então, é muito importante que a gente olhe para isso, que a gente efetivamente haja nesse sentido da estimulação positiva, produtiva, funcional. Ok? E como a gente pode reconhecer, então? Como na prática isso acontece? Reconhecer o outro é olhar para o outro, dar o espaço para o outro falar. Se é uma criança, a gente pode até abaixar, ficar da altura da criança e falar: o que foi que você quer? O que você está me pedindo? Olhar no olho da criança, a gente deve fazer isso sempre. Olhar, quando a gente fala com o outro, a gente olha nos olhos do outro, porque aí a gente está olhando e dando a atenção que o outro necessita. E se eu faço isso desde sempre, eu aprendo que isso é bacana, que isso é saudável, porque eu tenho um tempo de falar, isso é respeitado, né? Então eu aprendo isso dentro da minha casa. Se eu tenho um professor também que faz isso, eu vou aprender e vou acentuar, potencializar isso na escola e vou levar isso para a minha vida inteira. Então eu vou aprender e vou entender, muito mais entender, sentir a importância de ser reconhecido e vou também reconhecer o outro, porque eu vivi isso. Eu não tenho como dar uma coisa que não foi me dada, né? Então eu só posso dar o que eu recebi. Então, se eu recebi esse reconhecimento, eu passo o reconhecimento, porque eu sei da importância que ele teve na minha vida. Então, e aí isso fica sustentável, a gente pode replicar nas outras gerações. Isso com certeza vai ser uma semente plantada para gerações futuras. Então, isso só vai ter resultado positivo. Então, era a mensagem que eu queria passar nesse vídeo. Acredito que isso pode ter ajudado a gente, enquanto pai, enquanto professor, a reconhecer sempre. Se a gente reconhece o outro, a gente olha e enxerga o outro como um indivíduo, como uma pessoa importante, como todos nós somos. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Um abraço.